Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão vendo isso, mas queria aproveitar para falar que hoje eu vou falar um pouquinho sobre regime jurídico emergencial e transitório, né? Ela converteu o PL 1179, que eu tinha falado algumas semanas atrás, em lei. Vetou vários artigos, então eu vou explicar um pouquinho quais são as modificações, mas aprovou vários outros e principalmente o principal aspecto foi em relação à vigência das penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD. Mas antes de falar sobre o vídeo, né, sobre a lei que foi aprovada, eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou ontem, né, a atingir 100 usuários no YouTube, porque isso permite ter um canal personalizado, né? Eu fiz uma campanha, pedi para várias pessoas, fiquei muito feliz, rapidamente, né, amigos, familiares, todos ajudaram. Então, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que eu estou muito contente e vou me esforçar para produzir sempre conteúdo de qualidade para colocar aqui no canal, né? Sempre relacionado a essa parte do direito e tecnologia, tentando traduzir de uma maneira relativamente simples, né? Então é isso, gente. Fiquem com a gente. Se gostarem do vídeo, por favor, dê o like. Se não gostarem, deixe seus comentários e críticas, né, no que eu posso melhorar. Estou só aprendendo aqui a trabalhar nessa nova mídia. E se tiverem temas que vocês queiram que eu aborde nessa área do direito digital, fiquem super à vontade para deixar sugestões. Se forem pertinentes, eu vou estudar, vou preparar e preparo um videozinho para a gente mostrar aqui no canal. Tá joia? Obrigado, gente. Valeu, fiquem com o vídeo aí onde eu explico tudo direitinho e como é que ficou esse negócio da vigência da LGPD. Valeu! Pessoal, hoje eu queria falar sobre o regime jurídico emergencial e transitório, né? A Lei 14.010, que foi publicada hoje no Diário Oficial de 12 de junho de 2020 e que foi o sancionamento do PL 1179. Eu tinha feito um vídeo atrás explicando um pouquinho o que seria esse regime jurídico emergencial e transitório e agora foi transformada em lei. Vieram vários vetos e eu vou explicar um pouquinho para vocês como ela foi modificada, tá? E, obviamente, né, dentro dessa lei tem aquela pérola que é a regulação da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD. Então, vamos entender um pouquinho isso. Em relação aos aspectos de prescrição e decadência, não houve nenhuma mudança, então foi mantido exatamente como estava no PL 1179, né? Então é uma abertura de uma janela em que não contam os prazos de prescrição e decadência, né? Claro que no caso da prescrição tem algumas prescrições que estão previstas no Código Civil, né? Então essa janela de suspensão do prazo que está correndo de prescrição e decadência não se aplica para esses casos, né? Nos outros todos se aplica. Então, durante esse período até 30/10 agora, da lei até agora, até 30/10 desse ano, esses prazos não estão correndo. Então, isso não tem um efeito só agora, vai ter um efeito futuro também, né, em todas as ações e demandas, na hora que você tiver que apurar se durante esse período estava correndo algum prazo legal para você ter algum direito, né? Só lembrando rapidamente, prescrição é quando você perde o direito de pleitear, né? E a decadência é quando você perde o direito em si, né? Então, é um conceito aí do direito civil bastante básico aí quando a gente, né, tem as aulas de direito civil, né? Então, só lembrando isso. Então, essa previsão da Lei 14.010 agora está suspendendo agora durante o período os prazos de prescrição e decadência. Em relação às assembleias gerais eletrônicas, né, ela foi mantido o conceito geral, a possibilidade, então o avanço aqui não retrocedeu, né? Então a possibilidade de fazer em qualquer meio eletrônico que tenha segurança, então inclusive não há necessidade de ser exatamente uma assinatura digital, pode ser uma assinatura eletrônica, ou pode ser um vídeo,
Qualquer forma que eu tenho como assegurar que as pessoas que participaram daquela Assembleia Geral são elas mesmas que estão votando. Então, é um reconhecimento bastante importante. O que foi vetado aqui foi o artigo que falava sobre a questão do atendimento às restrições sanitárias até 30/10. Então, tinha um artigo específico para evitar aglomeração, e aqui esse artigo saiu na hora que transformou o PL 1179 na Lei 14.010. A parte dos contratos saiu inteira, então foi vetado todos os artigos que falavam sobre a questão de suspender os fatos imprevisíveis, em relação aos contratos. Então, as consequências não teriam, durante esse período agora, não poderiam, em algumas situações, serem caracterizadas como fatos imprevisíveis. Então, isso foi entendido como uma disposição que adentrava muito nas questões privadas, Então foi vetado esse tópico inteiro, não vou entrar em maiores detalhes. No tocante às relações de consumo, então a suspensão do direito de arrependimento até 30/10, principalmente para entrega de produtos perecíveis de consumo imediato e medicamento, Então agora está todo mundo em casa, então veio essa previsão justamente suspendendo esse direito de arrependimento, para que algumas pessoas não se aproveitassem dessa situação nesse momento em que está sendo tão importante a entrega de produtos em casa. Então, isso foi mantido. Na parte da locação dos imóveis urbanos, foi vetado integralmente, então tinha uma suspensão da concessão de liminares até 30 de outubro. Então, as ações que tinham sido ajuizadas a partir de 20 de março não teriam essa possibilidade dessa concessão das liminares nas ações de despejo. São algumas situações listadas na lei do inquilinato em que a liminar é concedida praticamente automaticamente se alguns pressupostos foram cumpridos. Então, essa parte toda também foi entendida como muito violadora dos aspectos privados das pessoas, então isso também foi vetado pelo presidente. A parte do uso campeão foi mantida, então a suspensão dos prazos de aquisição, então parecido com o que eu falei lá da prescrição e da decadência, também para o uso capião não está correndo prazo de uso capião agora até 30/10/2020, então é bastante parecido aqui também. A parte dos condomínios também sofreu uma grande alteração, tinha um artigo que dava poderes bastante amplos para o síndico, em relação ao controle do ambiente dentro dos condomínios, então esse artigo foi inteiramente vetado, está arriscado aí para vocês verem, e em relação ao acontecimento de assembleias virtuais, e não podendo acontecer assembleia, a prorrogação do mandato do síndico, isso tudo foi mantido. Então, isso também, o avanço em relação a essas possibilidades de realização de assembleia virtual em condomínios foi mantido. Então, isso é bastante interessante. Então, isso foi um ganho daquelas coisas que eu tenho falado, que é a transformação digital ficando perene dentro da nossa sociedade. E concorrencial, também não teve nenhuma alteração do PL 1179 em relação à Lei 14.010. Então, tinha algumas condições especiais em relação às infrações da ordem econômica ou aos atos de concentração. Então, algumas situações que podem acontecer agora por conta da pandemia, então, produtos que sejam vendidos abaixo do preço de custo, que normalmente é tido como um ato de infração à ordem econômica, por conta da circunstância, isso seria suspensa a vigência desse artigo até 30/10. Em relação aos atos de concentração, também algumas situações em que tinham associações entre empresas, às vezes até concorrentes, parcerias, que pudessem ter uma característica de atos de concentração, nesse período também vai estar suspenso, por conta disso poder estar sendo em benefício da sociedade por conta da pandemia. Claro que, posteriormente, as infrações podem ser avaliadas de uma maneira mais ampla, se o propósito pelo qual a ação das empresas
realizar uma atividade tida como enquadrada aqui dentro da infração da ordem econômica, não guardam relação com a questão da pandemia, né? Então, se tiver algum tipo de má-fé para se beneficiar efetivamente, né, daquele ato, vai continuar sendo tido como infração à ordem econômica. A parte de famílias e sucessões também não teve nenhuma mudança, né? Então houve uma suspensão da prisão civil até 30/10, né? Sucessões que foram abertas a partir de 1º de fevereiro até 30/10 também vai ter o prazo dilatado, né? Esse período é como se não contasse para efeito de prazo, né? E também aqueles inventários que estavam com prazo para ser concluído agora durante a pandemia, também vai ter o prazo suspenso, né, desde a entrada em vigor, né, dessa lei, hoje, né, no caso 12 de junho, até 30/10/2020. Em relação à parte dos aplicativos de transporte, essa eu não vou falar muito, mas basicamente todas as regras que obrigavam as empresas a repassarem, né, tanto para os aplicativos quanto para os taxistas, né, parte das suas taxas de remuneração foram vetados, né? Então está tudo riscado, isso foi completamente apagado do PL 1179. E, finalmente, em relação à LGPD, né, que é um artigo bem simples, o cenário ainda não é completamente certo, né, mas o que acontece hoje em dia, né, se a gente olhar aqui, né, nós estamos nessa situação aqui, olha só. Né, nós temos o PL 1179, que foi transformado em lei, né? Então, nós temos aqui o prazo de vigência de 1º de agosto de 2021 das penalidades. E a vigência da LGPD, né, hoje em dia, ela está prevista aqui para 16 de agosto, se a MP 959 não for aprovada. A MP 959 ainda está no Congresso, ela pode tramitar até o final de agosto, depende um pouco também do recesso parlamentar, pode ser adiado um pouquinho nesse período. Existe um lobby forte no sentido de aprovar a MP 959. Então, a situação ainda não é completamente resolvida, porque se a MP 959 for aprovada, né, ela vai levar o prazo de vigência da LGPD para 3 de maio de 21 e as penalidades para 3 de maio de 21. Então, vocês vejam a bagunça, né? Hoje em dia, a penalidade está para agosto de 21. Se aprovar a MP como está hoje, né, ela vai ser uma lei posterior em relação à lei aprovada hoje, a 14.010. Então, ela vai trazer o prazo de vigência para 3 de maio e as penalidades também para 3 de maio de 21. Né? Mas, assim, em suma, hoje o cenário é 1º de agosto de 21 penalidades e vigência 16 de agosto se a MP 959 não for aprovado, que é o mais provável hoje em dia. Né? Não dá para a gente assegurar, mas basicamente é isso. Agradeço a todos que viram esse vídeo. Se você gostou, dá o like. Se você não gostou, deixe o seu comentário, a sua crítica construtiva para eu poder melhorar, né? E se você tem algum tema que você queira que eu aborde, também coloca nos comentários, pedindo que nos próximos vídeos eu posso abordar esse tema, vou estudar, vou ver se tem a ver, né, se guarda relação com essa coisa do direito digital que eu estou me propondo a falar aqui no canal, e se tiver, eu vou pesquisar e preparo um vídeo sobre esse assunto. Obrigado, gente, valeu, até mais.